Eu vou trazer agora para o debate Novo a 99. Ele defende uma formação continuada, não mais como reciclagem, mas uma qualificação para as novas funções da escola e do professor. Quais são as novas funções da escola e do professor? Nós poderemos em outro momento falar sobre isto. Mas se compararmos 10 anos atrás, compararmos com o dia de hoje, quantas obrigatoriedades a escola trouxe para o seu ambiente? Neste momento, Nova, ele se junta às ideias de Tardif e Lessard, quando diz que a vida do educador é uma vida de transformação. Se a vida do educador é uma vida de transformação pelas questões sociais, culturais, econômicas e políticas, também isto tem reflexo no ambiente da escola com essas novas funções. O educador precisa estar preparado para receber as novas obrigatoriedades e para ele estar preparado com essas novas obrigatoriedades, ele precisa ser este pesquisador permanente que eu falo, que Tardif disse, que Nova também fala. A formação precisa trabalhar com ideias autônomas em um processo de constante desenvolvimento profissional. É importante a formação continuada, oportunizar o aprofundamento do conhecimento e o acesso aos novos conceitos, que amplie a situação de análise do ensino e que venha contribuir com o desenvolvimento do profissional e da instituição em que este se encontra. Não dá para ter um professor excelente se as outras pessoas que fazem parte do ensino não são excelentes. Na escola, todos ensinam, desde o porteiro até o diretor, todos são professores. Quando estudamos administração de empresas, a gente aprende que em um processo, se entrar lixo, sai lixo. Em um processo administrativo, se entrar lixo, não pode sair uma coisa excelente. E isso na escola é a mesma coisa. Se alguém falhar, todos falharam. Uma vez alguém me perguntou, professor, professor, eu tenho uma equipe boa, mas fulano não é bom. Aí eu disse assim, se você tem uma equipe, você está dizendo que você tem uma equipe boa, mas fulano não é bom, a equipe toda não é boa. Porque equipe boa, todos precisam atuar no mesmo sentido, com o mesmo propósito, com a mesma capacidade, com o mesmo empenho, com a mesma vontade de vencer. E a formação continuada precisa ser recebida com um processo crítico-reflexivo. Por que precisa ser crítico-reflexivo? Eu preciso rever a forma como eu atuo. Eu preciso pensar a minha atuação e sempre buscar novas formas de aperfeiçoamento. Eu preciso aprender com os colegas, eu preciso discutir a minha prática, eu preciso aperfeiçoar a minha formação teórica. Sem formação teórica, eu nunca vou ter uma excelente prática. A minha prática é o resultado da continuação da busca teórica que eu fui aprender, que eu fui construir. A formação docente possibilita resgatar componentes de inovação para o meio escolar num processo de acumulação e flexibilidade crítica da prática. É a análise do dia a dia, verificar onde eu posso melhorar, o que eu posso colocar para melhorar meu trabalho, minha vida profissional, minha vivência com os colegas, a minha forma de viver
de conviver com meus alunos e a forma de ensinar e de aprender. Que o professor, este professor, que eu digo que ele está condenado a ser um pesquisador permanente, porque é na pesquisa, no resultado da pesquisa, que o educador prova quem ele é. É no resultado da pesquisa que ele reflete e constrói novas formas de ensinar. É no resultado da pesquisa que ele demonstra que é este professor fodão que eu falei ainda há pouco. Para que realmente se efetive uma formação do docente que considere como sujeito histórico, social, político e cultural, é preciso que esta se dê no movimento dialético de construção e de reconstrução da cultura e do conhecimento. Esta reflexão, eu sempre digo que, quando termina um semestre, se o meu aluno terminou sem dúvidas, é porque ele não aprendeu. Todo conhecimento gera novas dúvidas, que gera novas pesquisas, trazendo novos resultados, novas reflexões, novas dúvidas, novas pesquisas, novos resultados. É para isso que a gente estuda. Para buscar, para ter novas reflexões e buscar novas respostas. É nesse sentido que o educador precisa estar preparado, precisa estar atuando no seu dia a dia na sala de aula. A formação docente é o processo a ser desenvolvido por toda a sua carreira, que vai sendo aos poucos construído e reconstruído com o propósito de melhoria da prática e, por consequência, de uma melhor forma de ensinar, uma melhor forma para que seu aluno aprenda. Marcelo, 2009, ele fala que o conceito de desenvolvimento do educador tem uma conotação da evolução e da continuidade, que, em nosso entender, supera a tradicional justaposição entre formação inicial e formação continuada dos professores. Ele diz que é um desenvolvimento profissional docente, que o desenvolvimento profissional docente pode ser entendido como uma atitude permanente de indagação, de formulação de questões à procura de soluções. Aí eu acrescento mais. O educador precisa ter uma inquietação, precisa ter o espanto filosófico do ensino, das pesquisas, do conhecimento científico. É neste sentido que se constrói e reconstrói a sua prática, sua forma de ensinar e também o seu aprendizado. Vamos falar mais um pouco agora sobre a prática. O profissional da educação necessita ter compreensão do conhecimento em suas múltiplas dimensões, sendo capaz de construir seu pensamento e sua ação fundamentado nas teorias da educação voltada à necessidade do seu cotidiano e analisando criticamente as situações em sala de aula. Saber o que acontece na sala de aula precisa ser visto dentro do dia a dia, tanto do educador quanto do aluno. Se eu não sei o que acontece na vida de aprendizagem, na vida educacional do meu aluno, eu terei dificuldade de ensinar, porque eu não sei para onde eu vou. Quando se elabora um plano de aula, exatamente durante a trajetória deste plano, se for verificado a necessidade de que seja acrescentado mais alguns materiais ou que seja diversificado as formas de ensinar, deve acontecer. É desse espaço, é neste olhar de adaptação que acontece tanto a formação docente quanto a formação do aluno. Saber docente é o saber plural, formado pelas diversidades, pelo caldo mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. É a fala de Tardif, 2014. Então, olha só, é uma diversidade de saberes que vai construir a vida diária do educador.
é a experiência de vida dele, é o saber da vivência dele com o aluno, do aluno com ele. Então, é esta experiência que vai moldar, que vai trazer a bagagem para que este educador se torne esse educador que ensine e que o aluno aprenda. A prática do professor deve ser como uma força social e cultural para auxiliar o aluno a transpor os obstáculos na construção do seu saber. O papel do educador passa a ser o de propor situações problematizadoras, considerando seus conhecimentos, sua experiência e confrontando com o cotidiano escolar para contribuir com o crescimento discente. É difícil ser educador, é complexo ser educador. O educador precisa estar atento à sua prática, à sua teoria, à vida do aluno, à vida da escola, de todo o ambiente da escola, de todo o ambiente nacional de ensino, atento às novas práticas. Esta é a vida do educador, deste educador que educa, deste educador que ensina. Gimenez Sacristã 99, ele fala assim que o ato educativo do professor e sua intencionalidade, ele fala que a educação não é algo espontâneo na natureza, não é mera aprendizagem natural, que se nutre dos materiais culturais que nos rodeiam, mas uma invenção dirigida, uma construção humana que tem sentido e que leva consigo uma seleção de possibilidades, de conteúdos, de caminhos. Olha só, Gimenez Sacristã 99 diz claramente que a educação ela não acontece por acaso ou por contemplação, ela acontece por trabalho, sentar a bunda na cadeira e ler, estudar, escrever, participar de curso, fazer palestras, pesquisar, trazer resultado, publicar resultado. Se ficar esperando a transformação da educação através do disco voador que vai trazer as formas para que a educação mude aqui no Brasil, nunca vai acontecer. Tem gente que fica esperando que vai chegar um alienígena com um modelo educacional onde todos brasileiros irão aprender. A forma de transformar começa por cada um de nós. É isso que eu falei, sentar a bunda na cadeira, estudar, fazer curso, praticar, produzir, pesquisar, publicar. Este é o caminho do educador. É desta forma que se aprende e desenvolve a sua capacidade prática, a sua capacidade teórica, a sua capacidade pedagógica. A experiência docente são na maioria das vezes premeditadas, pois se planeja as vivências, se elabora antes de acontecer na sala de aula, o planejamento que eu falei ainda há pouco. Elas não acontecem numa ordem cronometrada, pois a ordem da experiência é a do momento que ela acontece. Às vezes nós apresentamos uma ementa, mas durante o desenvolvimento da nossa prática diária, se percebe que, às vezes, precisa um tema que está lá no final do semestre, precisa buscar para ser discutido naquele momento. E assim vai tendo esse passeio dentro da ementa. Porque a nossa vida não é uma linha reta de acontecimentos. O aprendizado não é uma linha reta de acontecimentos. As discussões na sala de aula precisa atuar dentro da ementa, mas isso não quer dizer que precisa seguir essa sequência que está na ementa. Se coloca na sala de aula conforme a necessidade do aluno. O ensino é para o aluno. A pessoa mais o sujeito mais importante da escola não é o diretor, não são os coordenadores, não é o professor. A pessoa mais importante da escola é o aluno, é o educando. É para ele que nós ensinamos. Eu estou falando nós porque todos da escola ensinam.
desde o porteiro até o diretor de ensino. Se um destes não estiver comprometido com este ensino, a escola vai falhar. Quando são apresentados os resultados das avaliações nacionais e internacionais, se a nota é boa, é da escola. Se a nota é ruim, é da escola também. Os saberes experienciais têm sempre sentido para quem a vivencia e influencia na construção do conhecimento que se tem. Que eu sei será melhorado com o que eu aprendo com o meu aluno, com o que eu aprendo quando eu estou lendo, quando estou fazendo curso, quando eu estou discutindo com o meu colega as formas de ensinar. É essa construção que vai aperfeiçoando o dia a dia da minha prática profissional. Pode-se chamar que são saberes experienciais. Tardif, 2014, diz que pode-se chamar o conjunto de saber atualizado, adquirido e necessário no âmbito da prática da profissão docente e que não provém das instituições de formação nem dos currículos. É da experiência, do dia a dia, é da observação, é da reflexão, porque na minha sala de aula aconteceu desta forma e não daquela. Isso aí, por muitas vezes, ele não está no livro, ninguém me disse, aconteceu comigo. Eu vou refletir e vou melhorar essa prática, essa minha prática. Não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. As experiências docentes são saberes práticos e formam um conjunto de representações a partir dos quais os professores interpretam, compreendem, orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. São a cultura docente. Essa vivência, essa construção do dia a dia, é isso que vai formar quem você é. É isso que vai dizer, tem professor que ensina e tem professor que não ensina. Tem professor que se dedica, que está preocupado com o aluno, e tem professor que não está preocupado com o aluno. Estou falando de professor, mas como eu disse, todos da escola são responsáveis pelo ensino. Se um falhar, todos irão falhar. O resultado não vai ser bom. Algumas características docentes. Aí eu trago Tardif, 2014, ele fala algumas características docentes. Ele fala de existenciais. Outra característica, social. Outra característica, pragmática. Isso não são adquiridas somente com o tempo. Elas não são temporais. Elas são abertas. Elas são porosas. Elas são permeáveis. Incorporam ao longo do processo de socialização e da carreira experiências novas. Conhecimentos adquiridos durante todo esse processo. É um saber fazer remodelado em função das mudanças da prática e das situações de trabalho. Olha a palavra sábia de Tardif. Então ela diz que não é uma coisa parada, ela está sempre mudando. Essa experiência docente, ela é porosa porque ela recebe novas informações. Ela é permeável porque ela aceita esta mudança, ela cresce com essa mudança, colocando nessa experiência novos processos, nova socialização da sua carreira com seu colega, o educador, no momento do debate, da sua prática, ele ensina e aprende. Como os professores desenvolvem suas práticas? A cultura acumulada ou a experiência adquire um papel fundamental. As relações culturais e sociais e históricas compõem e recompõem constantemente a prática docente. A bagagem cultural do professor na formação inicial e na formação continuada, contribuindo para a construção dos saberes para o exercício da docência. O conhecimento escolar tem o objetivo de adotar o discente de uma bagagem científica sólida, possibilitando a autonomia no gerenciamento de seu projeto de vida. Mas para que o educador consiga levar para a sala de aula
essa capacidade de ensinar, ele precisa preocupar-se, ele precisa estar preparado para ensinar. O ambiente da sala de aula não é um ambiente para o professor estudar. O professor estuda em casa. Na sala de aula, o professor ensina. A sala de aula é o espaço do debate. A sala de aula é o momento de verificar, de levar para o educando as formas de aprender, de dizer como o aluno aprende, de criar práticas para que o aluno aprende. O ambiente da sala de aula não é o ambiente para o professor estudar, é o ambiente para o professor ensinar. Bourdieu, 91, diz que o conhecimento escolar está relacionado ao seu capital cultural, social e político. E que a sala de aula é o campo de atuação do professor. É entendida como o território, o lugar, a estrutura segura. É o espaço de uma lógica de interesses de um grupo profissional, é um espaço dotado de suas próprias leis. É na escola, mais especificamente na sala de aula, que o professor ensina, onde o ensinar acontece para promover o saber do educando. Aqui Bourdieu falou do espaço da sala de aula, que está falando do espaço da atuação. Mas o aprendizado precisa acontecer em um ambiente escolar, em todo ambiente escolar. Quando eu falo de ambiente escolar, é todo o espaço onde o aluno aprende. Mas no espaço da sala de aula é o espaço mais específico aonde o educador vai preparar este aluno para esta superação que o Bourdieu falou. E como é que ele prepara este aluno para esta superação? Ensinando, fazendo que o aluno aprenda, deixando espaço para o aluno refletir. Tem educador que não deixa o aluno falar. A sala de aula é o lugar da voz também do aluno. Se o meu aluno não falar, como é que eu vou saber se ele está compreendendo o que eu estou ensinando? O conhecimento profissional docente exige autonomia e discernimento para todos os profissionais. Não se trata somente de conhecimento técnico padronizado. Exige sempre uma parcela de improvisação, de adaptação à situação nova e única. O que eu disse sobre a ementa. A ementa precisa acontecer sim na sala de aula, mas ela precisa estar em movimento. Conforme a necessidade do que está acontecendo no momento da sala de aula, então, para este momento, você vai adaptando o ensino, vai trazendo as práticas, vai trazendo os temas para serem discutidos. O conhecimento exige do professor reflexão, discernimento, para que possa não só compreender o problema, como também organizar, esclarecer os objetivos almejados e os meios a serem usados para atingir. Esta reflexão, esse cuidado, SCOM 83 chama de construção do problema. Quando o educador consegue captar aonde está a dificuldade, ele vai ter a capacidade também de construir, de criar, de observar, de refletir, de absorver novas formas de ensino. Mas ele precisa problematizar o que o aluno precisa aprender para ele, então, trazer resultados, trazer métodos, trazer práticas que o aluno aprenda. O educador, ele precisa ser observado com um olhar em várias questões. As questões emocionais, que são ligadas à motivação dos alunos, as questões sociais,
ligado à disciplina e à gestão da turma, as questões cognitivas ligadas ao aprendizado do ensino,